Estenda as tuas mãos, queridos. Pai Santo, muito obrigado pelo teu amor que tem sido demonstrado com tanta profundidade, Senhor, nesses dias. O teu cuidado, Senhor, sobre nós. O teu sacrifício, Senhor Jesus. Olha para nós nessa manhã. Que esses dias, Senhor, sejam dias não somente de renovo, mas são dias de definições. Que os nossos corações estejam abertos, transbordantes de Ti, Senhor. Continua a usar o André, Senhor, na graça, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Mas também agora na instrução, Senhor, como mestre, trazendo, ó Deus, o entendimento de tudo aquilo que Tu tens para nós como filhos amados. Obrigado pela vida do André, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque recebemos do André com toda a gratidão, Senhor, com todo apreço. Temos visto, Senhor, o temor, o tremor na vida do André, da Rebeca, toda a sua casa. E queremos também abençoá-los no nome santo de Jesus. Porque o Senhor tem tido cuidado, Senhor, e zelo pela vida do André e a sua casa, Pai. Que ele continue sendo usado, Pai, para a Tua glória e Tua honra, proclamando as Tuas verdades com ousadia, com toda a coragem e toda a intrepidez, quebrando os jugos de Satanás, as mentiras, os sofismas, todo o engano, Senhor, toda a opressão, seja quebrada, Senhor, na autoridade do Teu nome, pela ministração da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecer ao Dani também todo o empenho e dedicação da tua família, Dani. Eu me senti muito bem com você aqui, viu? Fiquei muito tranquilo. A gente estava orando pelo encontro há uns meses e tinha os bastidores e tinha a ministração. Eu falei, não, eu vou conversar com os irmãos e fui conversar com o Daniel. Falei, Daniel, eu estou um pouco preocupado assim, né, de tantos detalhes e tem a ministração. Vamos orar, né, para que tenha mais um casal nos ajudando aí nesses dias de encontro. E ele entendeu ali, né, e orou e Deus falou que era ele mesmo. Ele e a Leia, o casal. E trouxe o trigo ainda. Cadê o trigão? Trabalhando. Também tem o Marcelo e a Gisele aqui, mas esses já estão sempre no pacote já, né? Mas estou muito grato ao Senhor, porque Ele nos supre em tudo. Amém? Todos acordados? Vamos levantar assim, ó. Levanta da cadeira assim, dá uma espreguiçada. 10 pulinhos, diz que 10 pulinhos ajuda a ativar a circulação. Vai, gente. Polichinelo o Hector quer fazer. Amém. Para nós acordarmos. Vamos lá. Como o Tom ministrou ontem, nós somos espírito, alma e corpo. O corpo está com uns 20% da bateria do telefone. Está quase entrando no econômico. Mas vamos lá, gente. Força. Hoje eu quero aqui, né, continuar o assunto sobre imersão, identidade e finalidade. Nós nesses dias imergimos na palavra, imergimos no ensino, imergimos nas verdades, imergimos neste assunto, creio que de maneira profunda, creio que de maneira libertadora, não só para esses dias na vida de vocês, mas para o resto da vida de vocês. Entender esse assunto é libertador, ele destrava nossa vida espiritual, ele destrava nosso relacionamento com Deus, ele tira travas que nos impedem, que nos faziam patinar. E falamos sobre a identidade em Cristo, sobre o fato de sermos nova criatura, estarmos assentados em Cristo nas regiões celestiais, cheios de Cristo, revestidos de Cristo. Ontem falamos sobre a ampla suficiência de estarmos em Cristo. Lemos juntos ali 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo,
é nova criatura, as coisas antigas passaram e se fizeram novas. Gálatas 3:26 diz que todos nós somos filhos mediante a fé, porque quando fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos. E eu trouxe aqui a ilustração de um soldado preparado para a guerra, totalmente preparado para a guerra, totalmente equipado, equiparado com todos os acessórios necessários, para que, se necessário, ele acampe ali na floresta. Ele deve ter alimento aqui por um bom período, ele está aqui armado, ele tem um binóculo, ele tem uma joelheira, ele tem algo ali perto da bota dele. Ou seja, nós, espiritualmente falando, estamos como esse soldado em Cristo. Estamos prontos, estamos cheios de poder, estamos cheios de vida, estamos cheios de amor, estamos cheios do mimo do Senhor. Tenho recebido nesses dias aqui mimo da parte do Senhor. Todos os dias o Senhor tem falado comigo, todos os dias Ele tem me lembrado verdades. Especificamente, ontem mesmo li uma passagem em Provérbios que falava: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. O Senhor está me mimando aqui, Ele está dizendo: filho meu, eu exulto no meu íntimo quando você ministra a palavra, eu exulto no meu íntimo quando você fala de mim, eu exulto no meu íntimo quando você fala coisas retas. E hoje aqui a Rebeca me trouxe um salmo. Qual era o salmo, né? Salmo 16. E o Senhor falou comigo de novo. E diz, Salmo 16, 5 diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha direita. Nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Mais uma palavra do Senhor me enchendo de vida, me lembrando: André, você é um abençoado, eu estou à tua direita, você não tropeçará, não cairá. E nesses dias eu creio que nós fomos, de certa forma, mimados pelo Pai, quando o Pai nos trouxe para um lugar tão gostoso, com uma comida tão gostosa, com amizades tão gostosas, para nos lembrar o fato de que nós somos filhos dele. Porque esse assunto não foi definido pelo André, foi definido pelo Pai. Amém? Ele nos trouxe a esse lugar para nos lembrar que somos filhos amados, justificados, salvos da ira, lavados e remidos pelo sangue dele. Ele nos trouxe a esse lugar para nos lembrar que Ele enviou Jesus e manifestou todo o amor dele por nossas vidas. E isso é mimo de Deus com a tua vida, isso é amor de Deus pela tua vida, isso é zelo de Deus pela tua vida. Mas nós entramos no assunto que continua sendo o amor dele, porque falamos sobre identidade e entramos também na finalidade. Como diz lá em 1 Pedro 2,9, mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos ser uma geração, amados, que ama metade da palavra. Vou pegar aqui, 1 Pedro 2,9. Nós não podemos amar metade desse versículo. Ou, por exemplo, só o começo dele. Vocês são raça eleita, sacerdotes reais. Ai, que delícia! O Senhor me ama. Vocês são justificados,
nossa, que bom saber, sou justificado, vocês são reconciliados. Ai, como eu amo essa palavra, saber que eu sou reconciliado. Eu não posso amar só o começo desse versículo. Ah, se eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Já viram aqueles carros? Propriedade exclusiva de Deus. É como se você tivesse um adesivo. Propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo Senhor, pago pelo Senhor. Mas eu não posso amar a palavra até a metade. Eu não posso parar ali, fechar minha Bíblia e voltar para casa. Eu não posso ler até ali, fechar o meu entendimento e ficar somente no mimo, e ficar somente no amor e na graça, se bem que tudo é amor e graça, mas eu não posso parar na metade. Eu não posso viver um evangelho que, às vezes a gente fala, graças a Deus, não vivemos o evangelho da prosperidade que se prega por aí. Mas nós não podemos viver também somente o evangelho da identidade. Ou somente o evangelho das bênçãos, ou somente o evangelho que eu recebo. Eu preciso também viver o evangelho da finalidade, que é o evangelho que eu fluo, que é o evangelho onde as águas de Cristo fluem através da minha vida, que é o evangelho onde eu sirvo, onde eu supro as necessidades de Jesus. Amém? Por isso eu preciso saber que eu sou tudo aquilo que a palavra me diz e eu não posso deixar minha mente ser enganada. Eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, sou nação santa, sou totalmente do Senhor, propriedade exclusiva. Mas eu continuo a ler a palavra e eu continuo a amar a palavra até o fim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu também sou um proclamador das virtudes. Eu também sou um proclamador de Jesus. Eu também sou alguém que amo os anseios de Jesus. Eu queria falar um pouco sobre o anseio de Cristo. Pedir para você abrir em Mateus 9:35. Né. Em Mateus 9:35 nós vemos o coração de Cristo exposto. Nós vemos os sentimentos do nosso amado Jesus ali escorrendo pelas suas palavras. Nós vemos o interior de Cristo e quando ele exterioriza as suas palavras, nós vemos que ele tem um anseio dentro dele. Diz aqui, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse-lhes: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus olhava as multidões, assim como nós olhamos as multidões hoje. E da mesma forma que as multidões estavam cansadas naquela época, elas continuam cansadas hoje. Certa vez eu vi uma pesquisa, uma estatística que dizia que 98% das pessoas que foram entrevistadas na pesquisa se sentiam cansadas. 98% de 100, só 2 que falaram, não me sinto cansado. Mas as outras 98 disseram que de alguma forma se sentiam cansadas e exaustas. E o Senhor Jesus, ao olhar para as multidões cansadas, diz a palavra que compadeceu o seu interior se compadeceu, se compungiu. Jesus ali teve compaixão da multidão.
Jesus ali teve amor pela multidão. Jesus ali teve um sentimento de fazer algo pela multidão. Só que eu imagino que Jesus naquele momento pensou: eu não tenho mais muito tempo aqui com os meus discípulos. Eu não tenho mais muito tempo aqui sobre a terra. Tenho mais algum tempo só. E também ele pensou o seguinte: na verdade, são muitos na multidão. Grande é a seara. Na verdade, eu aqui tenho um tempo determinado e uma missão determinada, ou seja, não serei capaz de suprir a todos quanto gostaria somente em mim. E a quem ele se dirige quando ele tem esse sentimento? Lê aí, no 37. A quem ele se dirige quando ele tem esse sentimento que ele não seria ali o seu ministério fazer isso, não seria ele que alcançaria tantas vidas, uma seara tão grande, uma seara tão vasta. Quando ele se vê nessa situação, meus irmãos, ele se dirige aos seus discípulos. Ele olha para o lado e vê que tem ali 12 homens que ele escolheu, que ele chamou. Ele vê ali vidas preparadas, ele vê vidas que estão andando com eles. E ele tinha mais discípulos, ele tinha, em outras passagens, diz uma turma maior, 70, em outras uma turma ainda maior, 120, 500. E quando ele morre e é ressuscitado, quando ele é exaltado, ele envia o Espírito Santo, e na primeira descida do Espírito Santo, milhares de discípulos se convertem. E para que a multidão seja alcançada, ele se dirige aos discípulos e diz: discípulos, o trabalho na verdade é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores não são muitos, são poucos. A seara com os trabalhadores são poucos. Se compararmos São José do Rio Preto ao nosso grupo aqui, ou a igreja, ou as igrejas em Rio Preto, não são muitos. Mas ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós não somos simplesmente servos ou trabalhadores, nós somos amigos como Jesus nos chamou, nós somos filhos como Jesus nos chamou, mas nós também somos filhos que trabalham. Amigos que servem um amigo. Vidas sendo transformadas à imagem de Jesus, que foi o maior servo que pisou essa terra. Abre comigo em Romanos 8, 28. Diz aqui: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, você está sendo transformado à imagem de Jesus, você está sendo feito cópia de Jesus, você está sendo lapidado, uma nova vida dentro de você, que a vida de Jesus te toca. E ser transformado à imagem de Jesus não é ser transformado alguém que somente era um filho de Deus e desfrutava de um relacionamento. Ser transformado à imagem de Jesus é ser transformado em um servo, em alguém que serve, da hora que levanta, a hora que deita, em alguém que olha as multidões, em alguém que olha para os lados, em alguém que vê as necessidades dos irmãos, seja elas pequenas ou grandes, em alguém que vê alguém que está mal e pergunta: está tudo bem? Está melhor? Melhorou? Quer que eu ore por você? Vamos ler a Bíblia junto? Vem cá, não fica assim não. Eu vi nesses dias, dentre vocês mesmo, muitos de vocês fazendo isso, vendo necessidades, vendo irmãos necessitados, vendo vidas necessitadas, e a postura de vocês não era: deixa do jeito que está, alguém vai fazer. Eu via muitos de vocês pegando a palavra, orando, profetizando, amando, estendendo a mão. Isso é ser transformado à imagem de Jesus.
Isso é ser transformado à imagem de Jesus. É quando nós vemos as necessidades dos outros e elas se tornam as nossas necessidades. Porque quando Jesus viu a multidão cansada, exausta e aflito, aquilo se tornou necessidade de Jesus, o anseio de Jesus. Jesus não viu elas lá e falou, também elas não me seguem? Também elas não querem mudar? Também ficam aí correndo atrás de dinheiro, correndo atrás disso, daquilo, do serviço, agora vai ter que ficar aí também. Não, amados, não é assim que Jesus faz. Jesus se compadece. Jesus compadece o seu coração e ele começa a procurar uma forma. Eu preciso alcançar essa multidão, eu preciso alcançar essa turma, eu preciso salvar essa gente exausta, essa gente aflita. E ele se dirige aos seus discípulos há 2000 anos atrás. Mas hoje, passado 2000 anos, ele continua se dirigindo aos seus discípulos. Ele continua se dirigindo à sua igreja, ele continua se dirigindo aos seus filhos, ele continua se dirigindo aos seus trabalhadores. Porque ele não virá aqui fazer a obra que nós temos para fazer. Ele enviou do seu Espírito sobre a sua igreja, ele enviou da sua cura, ele enviou da sua vida, ele enviou do seu poder, ele enviou da sua graça, ele enviou da sua sabedoria, para que a sua igreja vá fazer a obra dele. Amém, amados? Ele enviou. Por isso nós entendemos que a identidade que nós temos, o privilégio que nós temos, tem uma finalidade. Por isso nós entendemos que o privilégio de termos a Jesus nos leva à responsabilidade de amarmos aquilo que Jesus ama, de nos comprometermos com aquilo que Jesus se compromete, de fazermos aquilo que Jesus fazia. Quantas vezes cantamos aquela música, somos os teus pés andando em toda parte, somos as tuas mãos, somos os teus olhos, somos a tua amada igreja, proclamando o reino de Deus. E precisamos ser não somente cantores da palavra, precisamos ser homens e mulheres que de fato são os pés do Senhor, são as mãos do Senhor, são os olhos do Senhor, são a vida do Senhor, é a oração do Senhor, é a profecia do Senhor, é a cura do Senhor, é o abraço do Senhor, é o choro do Senhor. É a tua vida, querido, fazendo diferença na tua família. É a tua vida, querido, fazendo diferença na tua classe, fazendo diferença no teu trabalho, fazendo diferença onde você estiver. As pessoas vão olhar para você e vão ver gente diferente do que estão vendo por aí. Porque o mundo hoje é egoísmo. Faça o que você quer fazer, faça o que faz sentido para você, seja feliz do jeito que você quer ser. E os outros que se lasquem. Procura o teu jeito, a tua coisa, e não é isso que Jesus falou. Jesus falou, olha para as multidões e chora por elas. Olha para os famintos e chora por eles. Olha para os que estão passando por necessidades, sejam elas qual for, e chora junto com eles. Olha para os viciados e chora junto com eles. Chora pela família deles. Olha para os depressivos e chora por eles. Olha para os homossexuais e chora por eles. Chora por eles. Ame a vida deles. Oferece a água da vida para eles, porque é a água da vida que deu jeito na gente. E a gente não era melhor do que nenhum deles. Eu não era melhor do que nenhum deles. Paulo fala a respeito de si, era o pior dos pecadores. O que nós temos melhor do que eles? Nada. Mas hoje nós temos a água da vida que sarou a nossa vida, que tocou o nosso interior, que sarou os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias. Nós temos a água da vida, amados. Nós temos a cura. Nós temos o remédio. E o nosso remédio não é indicar relaxante muscular, indicar remédio assim, remédio assado. O nosso remédio é falar para os outros, eu encontrei Jesus e Ele deu jeito na minha vida torta.
Eu encontrei Jesus e Ele deu jeito no meu egoísmo. Eu encontrei Jesus e Ele deu jeito na minha preguiça. Eu encontrei Jesus e Ele deu jeito na minha malícia. Eu encontrei Jesus e Ele deu jeito na pornografia, na mentira, na soberba, na maledicência. Ele deu jeito. E eu não era melhor ou pior do que você, eu estava na mesma. Ele pode dar jeito na tua vida. Ele pode dar jeito no teu problema, Ele pode dar jeito no teu casamento, Ele pode dar jeito na tua rebeldia, Ele pode dar jeito em qualquer desvio que você tenha, porque nós no mundo estávamos desviados e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Um estava preso, amém? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E no mundo está todo mundo assim. Um está desviado na mentira, outro está desviado na pornografia, outro está desviado nas drogas, outro está desviado no homossexualismo, outro está desviado contra os pais, outro está desviado cometendo assassinatos, roubos. O mundo está, cada um no seu desvio, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Cristo a nossa iniquidade, os nossos desvios. E por isso nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Para falarmos, verbalizarmos que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus e que o Senhor Jesus morreu pelos pecados deles também. Nós precisamos verbalizar, falar. Tem uma frase muito conhecida no meio cristão, que é a frase que diz: pregue em todo tempo, se necessário, use as palavras. Eu tenho que te dizer uma verdade aqui, querido. É necessário usar as palavras. É necessário usar as palavras. As ações são mais importantes, sim, mas nós precisamos pregar a palavra. Quantas vidas que convivem com a gente, tanto tempo, a gente dá exemplo, daqui a pouco não convive mais. Aí você percebe que daqui 3 anos, nossa, fulano de tal se converteu. Está reunindo lá não sei aonde. Glória a Deus por isso. Não há diferença alguma reunir na Nazareno, na Presbiteriana, na Batista ou aqui com a gente. São todos filhos de Deus. Mas por que ele não se converteu enquanto ele estava do teu lado? Porque muitas vezes a gente não fala. Porque muitas vezes a gente não verbaliza, não diz. Precisamos dizer. Porque a palavra fala que nós precisamos proclamar as virtudes. E essa é a nossa finalidade. Quando dissemos sacerdócio real, precisamos entender que ser sacerdote não é simplesmente uma posição de honra e de alto calibre. Não é algo que deve nos tornar simplesmente pessoas que agora dizem com todo o peito aberto: eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é uma realidade na tua vida, querido. Mas sacerdote é aquele que serve. Sermos sacerdotes nada mais é do que sermos trabalhadores do reino. O sacerdote no Antigo Testamento era um trabalhador do templo. Trabalhava da hora que levanta, a hora que deita, era um trabalhador, servia, ministrava. E ele promovia ali o contato entre o povo e Deus. De maneira parecida, hoje nós também promovemos a reconciliação do homem com Deus, anunciando as boas novas de salvação, dedicando toda nossa vida a serviço do Senhor. Amém? Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que nós anunciamos? Vou ler talvez pela 20ª vez, 2 Coríntios 5:18. Eu acho que eu já li tanto esse versículo que a página da Bíblia está caindo. Soltou. Mas o que nós anunciamos? Que nós anunciamos que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isso nós anunciamos. Que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que delícia é saber que eu sou reconciliado. Que delícia ler 2 Coríntios 5,18 e perceber que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. Que bom ouvir essa palavra. Eu amo essa palavra, mas eu não posso amar só a primeira parte do versículo. Eu tenho que amar toda a palavra. E a continuação do versículo diz: e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. E nos deu um serviço da reconciliação, e nos deu um serviço sacerdotal, e nos deu um serviço de proclamar ao mundo que Deus estava em Cristo perdoando os seus pecados. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Queima os nossos carros, Senhor. Queima, Senhor Deus, aquilo que nos impede de fluir, Senhor, no Teu Espírito Santo e na Tua Palavra. Queima, Senhor, o nosso egoísmo, que às vezes não nos deixa amar Tua Palavra por completo, Senhor. Nos faz proclamadores do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Finalidade, precisamos proclamar que todo o amor de Deus foi manifesto em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E qual foi o objetivo de Deus em enviar Cristo ao mundo? Abre lá em João 3,17. Diz a palavra: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. O fato de Deus ter enviado a Jesus, manifestado o seu amor através de Cristo, é para que fosse dado ao mundo a chance de salvação, a chance de reconciliação. O objetivo de Deus não era a condenação, mas a salvação. Está aqui em João 3,17. E todos aqueles que creem em Jesus e se entregam a Jesus e confessam a Jesus e se batizam e têm uma nova vida, esses recebem a salvação em Cristo. Mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 12:48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Deus foi claro em Jesus. Deus foi extremamente claro em Jesus. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vimos Deus em Cristo. Portanto, precisamos proclamar a reconciliação entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. Precisamos ser igreja, que significa chamados para fora, e proclamar: Senhor Jesus te ama, o mesmo amor que eu recebi, você pode receber. Olha a criação, olha você, olha a tua família, olha a bondade de Deus. Perceba que o Senhor te ama. Perceba que as suas justiças são insuficientes. Perceba que por si só você não conseguirá salvação. Seja livre de sofismas e de outras coisas que se falam por aí a respeito de salvação, como se o homem fosse capaz de salvar a si mesmo sem Jesus. Entenda uma coisa, que se o homem for capaz de salvar a si mesmo sem Jesus, não seria necessário a vinda de Jesus. E todas as vezes que o homem pensa que pode salvar a si mesmo sem Jesus, ele ofende a cruz de Cristo e ofende a vontade
de Deus. E colherá condenação por isso. Mas nós não somos proclamadores da condenação, nós somos proclamadores da salvação. Amém? Por isso essa é a nossa finalidade, proclamar a reconciliação entre Deus e os homens. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que você, querido, olha outro nome da tua identidade aí, de sorte que você é hoje um embaixador em nome de Cristo. Diga, eu sou um embaixador em nome de Cristo. Aleluia, Senhor. E agora, através da tua vida, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, nós devemos sair e proclamar e rogar às pessoas que se reconciliem com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Não podemos parar na metade. Não podemos parar na identidade. Não podemos parar somente naquilo que nos traz conforto, somente naquilo que nos traz gozo. Nós devemos continuar, prosseguir, caminhando para o alvo, prosseguir andando sobre as águas, prosseguir olhando para Cristo e dizendo para Ele, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque toda a capacitação está em você. Nós ontem esmiuçamos a palavra. Nós ontem vencemos sofismas e mentiras na nossa mente. E precisamos continuar compreendendo que somos como aquele soldado totalmente pronto e capacitado a ir para a guerra. Espiritualmente estamos inseridos em Cristo e se fomos batizados em Cristo, de Cristo estamos revestidos. Portanto, há uma finalidade na escolha do Senhor por nós. E essa escolha diz respeito a nossas funções, a irmos proclamar, a fazermos a vontade do Senhor. Disse Jesus em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ide, querido. Vai para a tua família. Vai para os teus primos. Vai para os teus irmãos. Vai para os teus pais. Vai para os teus amigos. Vai para os teus companheiros de trabalho. Vai, querido, vai dizer a eles que o Senhor os reconciliou em Cristo Jesus. E que o Senhor os ama em Cristo Jesus. Amém? Vai dizer, vai proclamar. Vai testemunhar. Vai falar da palavra. 2 Timóteo 4,2 diz, pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Amados, nós precisamos ler a Bíblia não para nos tornarmos teólogos, mas para nos tornarmos trabalhadores. Eu vejo uma geração por aí querendo ser teólogo, mas eu vejo muito poucos querendo ser trabalhadores. Nós precisamos entender da palavra para ter autoridade e discernimento e sabermos a palavra para que a gente possa pregar e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Vou pregar para alguém preso nas drogas, eu sei que palavra usar. Vou pregar para uma criança, eu sei que palavra usar. Vou pregar para um idoso, eu sei que palavra usar. Porque
Porque eu estou afiado na espada da justiça do Senhor. Eu estou afiado, eu estou lendo, eu estou bebendo, eu estou me apaixonando cada dia mais por Jesus. Então eu posso, com toda a graça e com todo o amor, repreender, ou corrigir, ou exortar, ou animar, ou profetizar, ou curar, porque eu estou capacitado na palavra do Senhor. Não dá para ser útil sem amar a palavra do Senhor. Os irmãos viram nesses dias a importância de sermos profundos na palavra do Senhor, o quanto nos cura lermos a palavra do Senhor. Mas nós precisamos amar a palavra, para que quando a gente for abrir a nossa boca para pregar a palavra, a gente saiba ir ali onde precisa ser chegado. Sermos precisos, assim como Jesus era. Jesus não perdia tempo em historinha. Jesus virava para o jovem rico e fala: teu problema é o dinheiro, querido. Para de churumela. Para de se achar que você faz isso, faz aquilo. Teu coração não é meu, está no dinheiro. E diz a palavra que Jesus o amou quando disse isso. Amor é falar a verdade. Mas o que eu vejo em Jesus é alguém cheio da palavra. E alguém cheio de ousadia para falar: querido, desse jeito você vai para o inferno. Querido, desse jeito você está caminhando a passos largos para o inferno. Você está cheio das suas razões, você está cheio das suas convicções, você está cheio dos seus achismos. Você está cheio do teu dinheiro, você está cheio da tua posição, você está cheio de si, tudo bem, parabéns. Só que desse jeito você vai para o inferno. E eu vim te trazer a palavra de salvação que está em Jesus. Porque o mundo está assim, ele está cheio de si, cheio de razão, cheio de teoria, cheio de sofisma, cheio de se achar. E cada dia está indo mais para o inferno. Cheio de razão, cheio de emoção, cheio de egoísmo, cheio de si mesmo, cheio de droga, cheio de adultério, cheio de mentira, cheio de sofisma. Independentes. Temos visto o absurdo que tem acontecido no nosso país. Homens defendendo que crianças toquem a nudez de outros homens. Crianças de 3 anos da idade da minha filha. E pais levando crianças em lugares para que toquem pornografia, para que visitem museus onde tem homens com animais, homens com outros homens, crianças sendo chamadas de homossexuais. Olha do jeito que está o mundo, amados. Só que eles acham que eles estão certos. Eles estão convictos que estão certos. E nós temos a palavra da verdade, da libertação. Nós somos cuidadores uns dos outros. Nós temos a palavra que nos diz: ensina teu filho no caminho que ele deve andar. E ainda quando for tarde, não se desviará dele. Eu, como pai, eu preciso ensinar meu filho a amar. Ensinar meu filho a cuidar. Ensinar meu filho a servir. Só que eu também preciso ensinar o meu filho o que é certo e o que é errado. Eu não posso ver ele fazendo algo errado e falar: continua, você está fazendo isso, está gostando, pode continuar. Eu não posso fazer isso. Eu preciso fazer isso errado, dar tapa errado, empurrar teu amiguinho errado, não amar os outros errado, discriminar os outros errado. Só que eu preciso ensinar e falar para ele: aquilo também é errado, filho. Aquilo vai te levar para a perdição, aquilo vai te levar para a morte, aquilo vai te levar para a dependência. Visite centros de dependência, converse com ex-viciados. No mundo está tudo bem, todo mundo usando droga, gente lutando por legalização de droga. E o governo não dá conta mais de cuidar de drogado, o governo já não dá conta. Quem cuida de drogados são as instituições de recuperação das igrejas. Mas eles acham que o problema do país é legalizar a droga. E eu preciso falar para o meu filho: não entre nisso, querido. Porque um dia você vai sentir prazer, e no outro dia mais prazer, e no outro dia você está buscando uma droga mais forte, e no outro dia outra droga mais forte, e outra, e daqui a pouco você vendeu toda a tua alma para o capeta, para poder comprar a última pedra de crack.
e aquilo já não te traz mais alegria, aquilo acabou com a tua vida. E veja uma situação de viciados. Homens que perderam a honra, que perderam a dignidade, que perderam a alegria, que perderam famílias, filhos, esposas, perderam tudo por causa dessa onda de fazer o que você quer. Faça o que você quer, viva do jeito que você quer, viva de acordo com o teu coração. Isso não cabe para nós. Isso não cabe para cristão, porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que a minha vida diante de Deus é um trapo de imundícia e eu preciso ser cheio da vida de Deus. E que se eu andar pelos meus próprios caminhos, eu vou voltar a me desviar pelos meus próprios caminhos, porque os meus próprios caminhos são confusos e perdidos. Precisamos pregar a palavra. Precisamos dizer, assim diz o Senhor não concorda com isso. O Senhor não concorda com isso. Tua vida está fora do eixo. Você precisa se reconciliar com Deus. Os profetas pregavam, arrependei-vos, e a gente quer pregar, dá uma melhoradinha na tua vida, Jesus vai te fazer bem. Mas os profetas pregavam, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós precisamos ter ousadia. Querido, você precisa te arrepender diante do Senhor e ter uma nova vida diante de Deus. É um evangelho barato, frajuto, raso, superficial, que não transforma ninguém e não salva ninguém. Porque não toca o coração rebelde, não toca a independência, não toca o coração que está cheio de si e continua cheio de si e pensa, eu já sou bom o suficiente, eu só preciso um pouquinho mais de Jesus para que a minha vida fique um pouquinho melhor do que ela já é. Mas a palavra fala sobre novo nascimento e sobre pregarmos a palavra em todo o tempo. E para finalizarmos, chamo vocês para o livro de 1 Pedro, que vai falar sobre as nossas ações. Primeira Pedro 1:22 diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que vieram no nosso meio e através do amor ardente uns pelos outros se entregaram a Jesus. Nunca vi isso em lugar nenhum. Algo diferente aqui. Não é algo natural, é algo sobrenatural. O amor ardente que temos uns pelos outros, o respeito que temos uns pelos outros, o cuidado que temos uns pelos outros, isso é arma do Senhor para pregar o Evangelho. Por isso a gente não pode se desrespeitar, não podemos falar aquilo que deixa o nosso irmão chateado. Temos que tomar cuidado com as nossas brincadeiras, não podemos ser maledicentes, porque isso não é amor, mas o amor ardente é a expressão de Cristo em nós, e isso prega o Evangelho como poucas coisas. Não só isso, mas 1 Pedro 2, do 11 ao 17, Pedro fala sobre nos comportarmos como peregrinos e forasteiros. Ele diz, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós
observem. Você prega o evangelho no teu trabalho, na tua faculdade, na tua família. Não é somente com a tua boca. Eu falei da importância de falar, mas eu falei também que mais importante das palavras é o nosso viver. E a palavra diz que pelo nosso viver honesto, os gentios observarão as boas obras. No 15 fala, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca dos ignorantes homens loucos. 1 Pedro 3, 1 e 2 fala aqui num contexto da esposa dentro de uma casa onde o marido não é convertido, mas diz que pelo procedimento ele será ganho sem palavra. 1 Pedro 4, do 7 ao 11, Pedro diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. O 10 diz, cada um sirva com o dom que recebeu, como bons servos, como bons dispenseiros, na multiforme graça de Deus. Então, toda essa proclamação é através das palavras, mas o que traz peso às nossas palavras são as nossas atitudes. Portanto, antes de querer ganhar o coração de alguém para Jesus, ganhe os ouvidos dessa pessoa para Jesus. Como é que você ganha os ouvidos dessa pessoa? Sendo semelhante a Jesus. Porque a hora que você for falar de Jesus para essa pessoa, ela vai querer te escutar. Agora, se o teu procedimento for torto, se o teu procedimento for de acordo com a tua vontade, se o teu procedimento for hipócrita, quando você for falar de Jesus para alguém, quem que vai querer te escutar? Fulano de tal falar de Jesus para mim? Não quero escutar. Mas quando o nosso procedimento é em amor, é em serviço, é em honra, é em honestidade, é em sujeição às autoridades, nós começamos a ganhar o ouvido das pessoas. E aí a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aí nós ganhamos os ouvidos, podemos semear a palavra de Deus. Mas enquanto nossas atitudes forem hipócritas, enquanto nossas atitudes não forem de acordo com a vontade de Deus, não estou falando em perfeição, ninguém é perfeito, mas estou falando em sinceridade de coração, aí nós vamos começar a ganhar os ouvidos das pessoas. Eu quero ouvir o que ele tem para dizer, eu quero ouvir o que ele tem para falar, eu quero ouvir sobre o Jesus que mudou a vida dele, eu quero ouvir, pelo menos eu vou ouvir, porque o mundo está disposto, eles ouvem de tudo, então que eles ouçam a palavra também que nós temos para pegar. Amém, queridos? E eu entrego essa palavra a respeito de finalidade. Para vocês que são filhos trabalhadores, precisamos ter a mente de filho, mas o coração de servo. Servos do Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que é difícil, Senhor, eu sei que eu tenho dificuldades, eu sei que eu nunca fiz isso antes, mas, Senhor, tua palavra diz que o Senhor está em mim, eu sou cheio de ti, eu estou cheio da tua vontade, da tua verdade, eu posso proclamar a palavra para aquela pessoa. E o que vai acontecer a partir daí não cabe a mim, porque nós só temos que pregar a palavra, amém? Converter é uma obra do Espírito Santo, nós não convertemos ninguém a nada, mas nós jogamos a semente. A maior responsabilidade é com o Senhor, mas nós temos a responsabilidade de jogarmos as sementes para as pessoas que estão em volta de nós. Amém, amados? Pedir para vocês se colocar de pé.